Muito bom dia a todos, pessoal. Estamos iniciando mais um Bom Dia Mercado. Hoje, quarta-feira, a gente está aí no dia 25 de novembro. A gente vai bater um papo com vocês sobre os principais cenários, as principais informações macroeconômicas, as principais informações que foram divulgadas no mercado hoje pela manhã. E vamos comentar aí sobre o mercado, índice futuro, dólar futuro e sobre alguns papéis que vocês têm interesse que a gente olhe. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Danilo Zanini, eu sou analista técnico da XP Investimentos e vou comentar aqui com vocês os principais fatos relevantes para o dia de hoje. Então, a principal notícia que a gente tem, que foi divulgada hoje no início da manhã, que a Polícia Federal prendeu o André Esteves, tá? O CEO, presidente aí, dono do BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimentos, foi preso. André Esteves foi citado em um bilhete dentro da prisão pelo dono da maior empreiteira, pelo presidente da maior empreiteira do Brasil, Marcelo Odebrecht. Foi citado o nome de André Esteves em um bilhete dentro da prisão. Com isso, a Polícia Federal apreendeu aí um dos principais banqueiros do nosso cenário econômico aqui no Brasil. Juntamente com ele, foi preso o senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. Delcídio, ele é o líder do governo no Senado e o seu chefe de gabinete também, Diogo Ferreira. Então hoje pela manhã, a Polícia Federal apreendendo mais 3 pessoas numa nova etapa da Operação Lava Jato, operação vinculada à empresa Petrobras. Bom, vamos continuar aqui com as principais informações do dia. O índice futuro iniciando a sua queda, iniciando o dia com queda de 1,6%, enquanto o dólar futuro trabalha com uma alta de 1%. Vamos dar uma olhada aqui então nas principais informações ao redor do mundo. A gente tem aí, atentos para a agenda econômica do dia, tá pessoal? Hoje a agenda econômica tem bastante informação para ser divulgada. Acredito que a gente pode ter uma volatilidade adicional aí, tanto no índice futuro quanto no dólar. Então vamos lá. Auxílio-desemprego e o sentimento do consumidor dos Estados Unidos, esses dados estão no nosso radar. Então, os pedidos semanais de auxílio-desemprego referente à semana passada e os gastos pessoais e com consumo e encomendas de bens duráveis de outubro, eles serão divulgados aí às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Teremos também o PMI de serviço preliminar do mês de novembro ao 12h45 e no período da tarde o índice de sentimento do consumidor de novembro, tá? Também temos vendas de moradias novas do mês de outubro. Ambos os dados serão divulgados à 1h da tarde, além do estoque semanal de petróleo bruto, que será divulgado aí às 13h30, 1h30, horário de Brasília. Às 5h da tarde a gente vai ter o presidente da França, tá? E a chanceler alemã comentando sobre a zona do euro. Então vamos ver aí bastante informação até o final do nosso dia. Cupom é destaque no Brasil. Vale ressaltar que hoje a gente vai ter acesso ao resultado da reunião do Comitê de Política Monetária, que iniciou ontem, onde os principais agentes da nossa política monetária, eles se reuniram, tá, entre ontem e hoje para definir se o nosso país terá o aumento da taxa de juros ou ela será mantida nos patamares atuais da taxa Selic em 14,25%. Temos também dados pela manhã. Foram divulgados hoje o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC mensal, e as sondagens do consumidor e da construção. Todos de novembro, que foram divulgados às 8h. Às 11h da manhã, a gente tem a sondagem da CNI da indústria da construção. E ao 12h30 teremos o fluxo cambial semanal. Vale ressaltar que hoje às 10h da manhã, logo menos, a BMF Bovespa vai realizar um leilão das 29 hidrelétricas cujas concessões já venceram. Então atentos aí, concessões de hidrelétricas, tá certo? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Votorantim, Itaú, Bradesco e Santander financiarão até 6 bilhões de reais para as usinas, tá certo?
a gente tem hoje também alguns dados importantes do Congresso. O Congresso pode votar meta de 2015 e o orçamento de 2016. Hoje, quarta-feira, a partir das 11h30 da manhã, a sessão conjunta do Congresso, ele deve votar aí sobre o projeto de lei da meta fiscal de 2015 e também a proposta de lei das diretrizes orçamentárias, a LDO, de 2016. Cunha diz que vai recorrer sobre o processo do Conselho de Ética. Ontem a gente teve muita discussão no Congresso sobre aí os parlamentares pedindo a saída do Cunha, do presidente da Câmara, tá? Então, Eduardo Cunha afirmou na terça-feira, ontem, que a sua defesa deverá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da Casa e ao Supremo Tribunal Federal. Impasses no nosso Congresso ainda. Polícia Federal prendeu o senador petista Delcídio do Amaral, como nós já mencionamos. Vamos dar uma olhada nas bolsas mundiais. Então, bolsas tentam recuperação. Bolsas europeias e futuro dos Estados Unidos trabalhando em alta, tá? Recuperando aí as suas perdas na véspera, referente ao pregão anterior, e mantendo cautela diante das tensões geopolíticas entre a Rússia e a Turquia. Banco Central Europeu vai interromper compra de ativos temporariamente no final do ano. Entre o dia 22 de dezembro e o dia 1º de janeiro, em função da queda da liquidez no nosso mercado, no mercado financeiro, eles vão reduzir aí, vai interromper a compra dos ativos para justamente não ter uma distorção de preço no mercado. Segundo o presidente da Turquia, ele menciona que não vai tolerar violações em sua fronteira, tá certo? Ele diz que não sabia que o avião que foi derrubado era russo, entretanto, ele não vai tolerar nenhuma violação no seu espaço aéreo. Ontem, o presidente da Turquia falou com Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, e o Barack Obama, entre aspas, mencionou aí para o presidente, direito da Turquia de defender sua soberania. Bolsas na Ásia estão trabalhando levemente no campo negativo. Deixa eu ver qual mais informações que a gente tem aqui. E o petróleo trabalhando em queda nessa manhã. Então essas daí são as principais informações que nós temos no dia de hoje. O principal destaque, eu acho que o mercado vai ficar atento, é o desdobramento dessa nova etapa da Operação Lava Jato. E aí a gente consegue interpretar claramente que a Polícia Federal está ficando mais próximo das pessoas envolvidas nessa Operação Lava Jato sobre a corrupção da Petrobras. Então a gente consegue ver aí pessoas importantes sendo presas e também alguns banqueiros, tá certo? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, deixa eu ver aqui mais o que a gente tem de informação, que eu vou partir para o nosso comentário sobre gráfico do índice futuro e do dólar. Muito bom dia a todos, a quem chegou depois também. Tá bom? 45, cadê o André Moraes? Pessoal, estou aqui substituindo o André Moraes novamente, tá? Ele está fazendo alguns trabalhos internos e ele está lá na Arena do Investidor, na nossa sala aqui da XP Investimentos, orientando os nossos clientes. Bom, então é isso. Bom dia, Adelina. Bom dia a todos, pessoal. Então vamos lá. A gente vai comentar sobre o Ibovespa. Iremos também comentar sobre as principais informações que nós temos para o dia de hoje e como a gente pode conduzir. Eu acredito, pessoal, antes da gente começar a olhar mercado, tá? No meu ponto de vista, nós que acompanhamos o mercado diariamente, vocês que vivem de trade, que compram ações, índice, dólar, commodities, seja lá qual ativo financeiro for, ao longo do dia, realizam operações de day trade, também de swing trade. A minha palavra do dia, ou melhor, a minha orientação para vocês tenham cautela, tá? Calma, não é só porque a gente tem um noticiário econômico aí, com várias informações
que já foram divulgadas e algumas que estão para serem divulgadas, que a gente vai começar a tomar alguma decisão precipitada. Lembrem-se, mantenham a sua estratégia. Quando vocês forem entrar em um trade, definam aí o risco da operação que vocês estão dispostos a correrem, o alvo da sua operação, como vocês irão conduzir um trade, se ele andar ao seu favor ou se ele andar contra ao seu estudo. Então, calma, cautela. Contem com a gente para o que vocês precisarem. Nós estaremos ao vivo ali, eu, André, Alisson e Kleber, na Arena do Investidor, na sala da XP, para poder acompanhar vocês. Lembrando que as salas são abertas para todos quem tem interesse de acompanhar. Então, mais uma vez, calma, vamos acompanhar mercado, essas informações aí que foram divulgadas. Eu acredito que não terá tanto impacto nas nossas operações, ou não deveria ter impacto da maneira na qual nós iremos conduzir o trade. Se tiver bom, a gente vai operar. Se não tiver muito claro os movimentos do mercado, nós iremos ficar de fora e sim aguardar um momento para a gente poder alocar o nosso capital em algum ativo que possa proporcionar algum retorno para a gente, tá certo? Então calma, tenham a cabeça no lugar e não saiam aí tomando decisões precipitadas, porque fulano foi preso, ciclano foi preso, a gente tem as bolsas na Europa trabalhando em alta, apesar da agenda econômica que a gente tem no dia de hoje, vários dados a serem divulgados, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Por gentileza, eu gostaria de colocar o gráfico aqui na tela e mostrar para vocês como o mercado está trabalhando. Primeiramente, o gráfico do Ibovespa. O gráfico do Ibovespa, vamos dar uma olhada como que o mercado está trabalhando. Pessoal, o mercado já não trabalha mais dentro da sua tendência de baixa. Eu falo isso para vocês já há um bom tempo, quem acompanha o meu trabalho. Deixa eu só deletar esses estudos que outro profissional fez anteriormente. Então a gente tem aqui o mercado trabalhando dentro de uma movimentação lateralizada, tá? Percebam que esse movimento de queda, ele ficou para trás e agora a gente tem aqui uma leve movimentação positiva do nosso Ibovespa, tá certo? Pessoal, eu vou comentar diariamente com vocês, quando eu puder fazer aqui as minhas apresentações, esse viés de alta que o mercado, por enquanto, ainda tem. Eu mencionei ontem, para quem acompanha o meu trabalho, para quem acompanha, foi feito, ontem foi terça, na segunda-feira tivemos aqui um doji que foi configurado, tá? Isso aqui é um candle de indefinição após 1, 2, 3, 4 altas consecutivas. A gente fez ontem a 5ª alta consecutiva do Ibovespa, tá? Apesar da alta de 0,02%. A gente fez 2, 4, 5... Perdão, ontem não, na segunda, e ontem foi o 6º dia de alta consecutivo do mercado, tá? É uma região importante de resistência. O mercado tem uma zona na qual temos vários vendedores aqui que têm expectativa de interromper previamente esse movimento de alta. Então o mercado sinalizou no pregão de segunda-feira que poderia abrir um espaço para uma correção. Esse aqui é o gráfico do índice Bovespa à vista, tá? E ele realmente pesou. Tá? O mercado chegou a cair ontem 1,4% e depois recuperou, fechando no campo positivo de 0,28%. Tá? Então aqui é uma sinalização importante na qual, apesar de termos aqui uma região de vendedores, apesar de termos uma região que serve como obstáculo de preços no campo positivo, o mercado tende a interromper esse movimento, ainda mais com 6 pregões em alta consecutivo. O mercado demonstrou que entre a mínima e o fechamento, o mercado chegou aí a trabalhar quase 2% em alta. Isso demonstra que, apesar da região de resistência, no cenário de resistência que nós estamos trabalhando, a gente tem aí bastante comprador ainda. Então eu vejo que a tendência do Ibovespa é indefinida, apesar de termos aqui fundos ascendentes e topos levemente neutros, tá? A gente tem topos descendentes aqui tem topos ascendentes. Então, para mim, é um cenário de indefinição, tá? Não tá claro. E eu acredito sim que a gente pode ter algum espaço para que o Ibov desenvolva aqui uma nova tendência, que seria qual? Seria esse recuo e posteriormente ele fizesse esse movimento e sim entrar numa nova tendência, tá certo? Então, por enquanto, por isso que eu gostaria de mencionar para vocês. Foca aqui em mim, por gentileza, Sala.
Pessoal, a gente percebe que desde abril, tá, o índice Bovespa, ele teve uma queda direcional, bem direcional, topos e fundos de queda. Deixa eu só confirmar aqui quanto que o Ibov caiu. O Ibov chegou a ter uma desvalorização de aproximadamente aí de abril até a segunda quinzena de agosto de 26%. Tá? Para quem trabalha tendência, para quem trabalha movimentos direcionais, sejam eles day trade, sejam eles operações de swing trade, o mercado proporcionou sim oportunidades para que a gente pudesse trabalhar. Tá? Por que que eu estou batendo na tecla e estou falando desde agosto para a gente ter um certo nível de cautela? Tá? Primeiramente, a dinâmica do mercado mudou, ok? A gente não tem mais movimentações claras, direcionais, tá? Então, desde a segunda quinzena de agosto até ontem, ou melhor, até hoje, a gente tem uma movimentação na qual o índice Bovespa, ele oscila entre máxima e mínima do movimento daquele retângulo que eu havia mostrado para vocês, em torno de 15%, tá? 10%, que não é uma amplitude muito grande. E a gente percebe que os movimentos realizados pelo índice Bovespa, eles são movimentos mais curtos, não são movimentos direcionais. Então isso acaba tendo uma certa dificuldade a mais para a gente montar operações de day trade, montar operações de swing trade. Só para ressaltar, não estou mencionando que não temos possibilidade. Sim, temos possibilidades, como o André tem vários papéis que ele chamou no estudo de domingo, excelentes estudos que ele faz e está dando um retorno interessante, como eu chamo operações de swing trade e também faço operações de day trade. Entretanto, o que eu gostaria de passar como um recado para vocês? A dinâmica do mercado mudou. Tá? E nós temos que nos adaptarmos a esse movimento do mercado, ou melhor, a esse novo cenário atual na qual nós estamos passando, tá certo? Então o Ibovespa não tem mais aquele movimento direcional e ele trabalha dentro daquele range lateralizado. Então calma, o mercado ainda está indefinido. Eu acredito que quem vive disso, ou para quem demanda um tempo estudando sobre o mercado, alocando o seu capital, buscando uma rentabilidade melhor, uma rentabilidade maior do que uma renda fixa, do que uma poupança, tem que ter um certo nível de cautela. Eu vejo que muitas pessoas acabam tendo um certo desespero, que querem boletar, que querem apertar o botão de compra, querem apertar o botão de venda, que está com capital disponível, na conta que precisa alocar em ações. Calma, tá, pessoal? A tendência não está definida ainda, a gente tem um cenário totalmente ainda conturbado. Isso começa a mencionar pra gente tudo aquilo que eu venho mencionando, tá certo? A gente está passando por um cenário econômico um pouco delicado, na qual ainda a gente tem alguns ajustes fiscais a serem feitos. A nossa economia no ano de 2015, a gente está numa retração de mais de 3%. A gente também está projetando uma retração no ano de 2016, enquanto os outros países emergentes projetam uma expansão no seu crescimento econômico. Então, assim, temos vários cenários. Sai Levi, fica Levi, entra Meirelles ou não? Será que o Meirelles vai ter autonomia para poder conduzir uma política monetária ou conduzir o nosso país para que a gente possa voltar a crescer? A gente começa a ver no nosso cenário também político, vai ou não vai ter o impeachment da nossa presidência atual? O Eduardo Cunha vai sair ou não vai da presidência da Câmara? Então, assim, temos vários cenários, inclusive hoje no noticiário, que o Delcídio também foi preso, representante do PT, tá? Foi preso, do Mato Grosso do Sul. A gente teve um dos maiores banqueiros aqui no Brasil sendo preso. Então, assim, o que a gente está passando? Nós estamos passando por um cenário de conturbação, nós estamos passando por um cenário de não muita clareza, e isso a gente reflete claramente no gráfico, a gente percebe esse cenário de indefinição na qual nós estamos passando. Então calma, cautela, mercado nós temos de segunda a sexta-feira, das 9 às 6 da tarde. Então assim, oportunidade teremos? Sim, teremos, entretanto não teremos tantas oportunidades tão claras como nós havíamos quando o mercado estava tanto direcional para baixo ou direcional para alta. Claro, temos oportunidades, entretanto, cuidado com o capital que vocês aloquem, tenham um certo nível de receio de alocar uma parte que vocês costumavam alocar e lembrem-se, a dinâmica do mercado mudou, tanto para o índice Bovespa quanto para o dólar. Quando eu falo do índice Bovespa, eu estou falando dos principais papéis para a gente fazer operações de day trade, de swing trade. Antes a gente poderia pensar num cenário, eu vou entrar numa operação de day trade para buscar 2%, 1,5%, 3%. Até hoje a gente tem alguns papéis que proporcionam isso pra gente, entretanto não são todos. Entretanto, 0,8%, 1% já é um retorno razoavelmente
bull para quem está fazendo operações de day trade. Então cuidado com a amplitude dos movimentos. Eu vejo muita gente entrar nos trades e querer buscar 5%, 3%, e o mercado não está proporcionando isso. Então atentos ao tamanho dos movimentos que as ações estão proporcionando, que o índice futuro proporciona, que o dólar futuro proporciona. Então a gente consegue refletir tudo isso aqui no gráfico que a gente está falando. Voltar aqui para mostrar para vocês o gráfico novamente. Olhando aqui, então esse cenário na qual eu acabei de mencionar aqui para vocês é um cenário de uma certa indefinição, tá? Então essa aqui é a minha sugestão para vocês, tenham calma, tenham cautela para a gente sair aí desse cenário. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no nosso chat para eu começar a olhar os papéis, tá bom? Pessoal, quem tem interesse que eu olhe algum papel, peço a gentileza de vocês escreverem no nosso chat. Eu já anotei aqui Goal, eu vou anotar as ações da Natura também, tá bom? Não podemos deixar de falar de Vale, né? Vale 5. Pessoal, espero que... Boa, Francisco, bom dia. Salve, anotei aqui. Vamos comentar sobre Vale. Vale ficou bonita ontem, tá? Ó, Vale ficou bonita ontem, subiu muito bem. Subiu muito bem. Vamos ver se ela vai ter força para continuar reagindo positivamente. Milk, você quer os suportes e as resistências do Ibov? Milk, só me confirma se você quer do índice à vista ou do índice futuro. Por gentileza que eu passo aqui para você. Para você não, para todos vocês, os suportes e as resistências do Ibov, tá certo? Me passa aí se você quer o futuro ou o à vista, tá certo? Buyer, o mercado está querendo subir, concordo. Eu estou otimista com o mercado. Mercadão, bom dia. Pela manhã eu tenho aqui a minha colinha assim, que tem várias informações que eu preciso passar para vocês. Então, para eu não passar uma informação equivocada ou uma informação que não seja real, eu acabo pegando a minha colinha e acabo lendo sim, tá bom? YouTube 4, Sula 11, Braskem, BR, KM 5. Itaú, tá anotado também. São Martinho vem andando bem. Estamos aí posicionados em São Martinho pelo estudo de domingo. Futuro, menos 1,5. Acho que é o futuro, né, Mil? O que você quer? Bom, então vamos lá. Ibov à vista. Ibov. Tá. Então vamos lá. Agora eu vou olhar os papéis de vocês. A gente tem mais aí uns 15 minutos de bate-papo. A gente tem mais uns 15 minutos antes do nosso estrategista-chefe, o Celso Plasto, juntamente com o Gustavo Cruz entrarem para falar sobre o cenário macroeconômico, cenário corporativo, cenário político e tudo mais. Então eu vou estar aqui no gráfico diário do Ibov. Vou passar aqui para vocês. Põe aqui o gráfico na tela. Vamos colocar primeiras resistências. Pode ser aqui, Milk? Resistência. Anota aí, tá? Por gentileza. Resistência, então eu tenho aqui 48.750 pontos, que é a máxima do pregão de segunda-feira. Eu vou ter mais uma resistência aqui em 49 mil pontos, que nada mais é do que número redondo, número psicológico. Eu teria outra resistência nesse ponto aqui. Deixa eu só confirmar. Ó, 49.400. E depois eu teria aqui uma nova resistência em 49.700 pontos. E o próximo ponto ficaria aqui em cima, na casa de 50. Eu vou arredondar 50.951 mil pontos. Tá? Agora eu vou pegar aqui para vocês, para a gente poder definir aí os níveis de resistências. Eu vou pegar esse movimento desse fundo e vou projetar a partir desse movimento aqui, tá? Eu ficaria lá na casa também dos 52 mil pontos. E a principal resistência, tá? Só para corroborar, tá aqui, ó. Por que 53 mil pontos? Aqui, ó. Esses topinhos anteriores. 52, 53, que é redondo. 53.500. E posteriormente eu vejo que o mercado tem um alvo lá em cima da resistência na casa de 58 mil pontos. Tá? Então, resistências.
48.750, 49 mil pontos, 49.400, 49.700, depois em 51 mil, 52 mil, 53 mil, 53.500 e depois 58 mil pontos. Para mim são essas as resistências que o índice Bovespa apresenta. E suporte para eu colocar todos os suportes que eu preciso ter aqui, eu preciso... Opa! Eu preciso colocar uma média de 21 períodos aqui também para passar uma informação com mais clareza para vocês, tá certo? Deixa eu só mudar a minha cor aqui. Pronto. Então, suportes, vamos lá. Resistência, suportes. Suporte, 47.100 pontos. 47 mil pontos, número psicológico. Ok? Deixa eu colocar aqui 47.100, 47 mil. Depois eu vou ter aqui um suporte nesse fundo em 46.300 pontos. Posteriormente eu vou ter um suporte aqui nessa região de 45.450 pontos. Posteriormente 44 mil pontos. 45 mil pontos, tá? Número psicológico. 45, 44 e depois aqui, ó, 43.500. 43.500, tá bom? Então, para mim, são esses os suportes. Então, eu vou repetir aqui para vocês anotarem, tá? Resistências do índice futuro, 48.750, 49 mil pontos, 49.400, 49.700, 51, 52 mil, 53 mil, 53.500 e 58 mil pontos as resistências do índice Bovespa. Suportes, 47.100, média de 21 períodos, 47 mil pontos, 46.300, 45.450, 45 mil pontos, 44 mil pontos e depois 43.500, tá certo? Com isso, eu vou começar a estudar o mercado agora com vocês. Vamos lá olhar os gráficos. Primeiramente, índice futuro na tela e posteriormente a gente vai falar sobre dólar e também sobre os papéis que vocês solicitaram. Então, o mercado trabalhando aqui com 1,9 de queda, tá? No início dessa manhã, o mercado está caindo bem. Eu só ficaria um pouco atento, tá? Eu não acredito que agora é um ponto ideal para a gente pensar em trabalhar uma operação de venda. Percebam que o mercado ontem fez essa movimentação. Fez essa movimentação de baixa, um canalzinho de baixa, ok? Ele trabalhou no campo positivo ontem, fazendo aqui um canalzinho de alta. Hoje já cai 2% e a gente tem aqui uma região importante de suporte sendo testada, essa minha região de 47.700 pontos. Percebam que eu tive um toque, 2, 3, 4, 5, 6 e agora eu estou vindo pelo meu sétimo toque aqui no gráfico de 15 minutos no índice futuro. Tá? Então o mercado sinaliza que é uma região importante de suporte. Eu ficaria um pouco cauteloso para iniciar operações de venda no mercado nesse exato momento. Tá? E se eu colocar aqui uma retração de Fibonacci, eu estou entre a retração de 50% e a retração de 61% de Fibo, tá certo? 61% de Fibonacci. Vamos tentar se preparar aqui para tentar fazer alguma operação intradiária. Eu vou ficar de olho aqui. Eu poderia ficar de olho se o mercado voltar a trabalhar acima desses 48 mil pontos. Se ele superar esse patamar aqui, a gente pode pensar em uma sinalização um pouco mais clara. Pessoal, só tome mais um pouco de cuidado. O gráfico diário do índice futuro, apesar dessa queda de quase 2%, 1,94 nessa manhã, o mercado está trabalhando aí nas proximidades da minha média de 21 períodos. Então é um ponto que eu não trabalho vendido nesse ponto. Eu vou ficar de fora e vou aguardar alguma sinalização um pouco mais clara para iniciar a minha operação. Dólar futuro. O dólar futuro já sobe 2%. Uma alta relevante já no início dessa manhã. A gente pode colocar aqui uma resistência do mercado. Tá? Percebam que temos aqui uma resistência relevante
Percebam que testamos aqui como fundo, fundo, fundo. Suporte rompido passa agora a ser o nível de resistência, tá? Então, tanto o índice quanto o dólar, eles estão em cima de uma região de resistência e suporte, dólar na resistência o Ibov em suporte e o dólar em resistência, tá? Tem espaço para subir? Sim, tem espaço para subir. Vamos dar uma olhada no intradiário. Percebam que o intradiário do dólar, ele fechou um gap aqui que havia sido aberto, tá? Subiu muito forte, tá? O próximo ponto de parada do dólar fica aqui na região de 33.800 pontos, na qual é uma região importante de resistência. Lembrando que o ajuste do dólar ontem, tá, pessoal? Para quem opera dólar, ficou exatamente em 3.805,5, tá? Então, se o dólar continuar subindo, direcional no início do pregão, o primeiro toque que ele der em 3.805 é válido uma venda, tá? Stop de 3 pontos, vender ali no 805, 804, até 803 dá para vender, colocar um stopzinho de 808 e esperar um recuo para que, se ele realmente for subir, a média se aproxime dele e posteriormente volte a trabalhar no campo positivo, tá certo? Então, cautela, eu vou ficar de olho aqui. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal, só para complementar o estudo do dólar, eu quero colocar uma média móvel de 200 períodos, que é uma outra média que eu costumo utilizar. Olha aqui, pessoal. Então, para mim, no gráfico de 15 minutos, o mercado está exatamente em cima da média. As duas principais médias que eu utilizo, tá, pessoal? Média de 21 e a média de 200, tá? Para mim, estão as duas principais médias, ambas simples, tá? E o mercado, então, está em cima de uma região de resistência. Então, atentos que após o dólar ter fechado... depois do dólar ter fechado esse gap que estava em aberto, ele está testando. Se ele recuar mais um pouco, tá? Lembrando que a gente tem ainda mais 7 minutos para o fechamento do candle. Se ele recuar mais um pouco e tentar fechar mais abaixo, ele vai formar aqui um candle de reversão, que nada mais é do que uma estrela cadente. Então, atento em cima da estrela cadente, em cima da minha média de 200, eu vou colocar no gráfico de 1 minuto, tá? Opa! Eu vou colocar no gráfico de 1 minuto para tentar pegar uma operação, tá certo? Então, esse daqui vai ser a minha primeira 9,6, é esse ponto. Então, anotem esse ponto aqui, ó. A partir aí das 9h45, vendas estão autorizadas abaixo de 3.768, tá bom? Então, esse que seria o ponto. O mercado está recuando. Claramente, se ele voltar a superar a máxima, é um ponto para a gente também tentar trabalhar comprado. Tá? Para superar 3.790 para tentar buscar 3.800. Mas eu acredito que abaixo de 3.768 é um ponto para ser trabalhado vendido, que ele abre espaço para tentar buscar o ponto de abertura do dólar, que está lá na casa de 3.750. Tá? Então, para mim, 3.768, 67 já é um ponto vendedor. Tá certo? Vou dar uma olhada aqui nos papéis que vocês pediram. Vou começar a olhar no Vale, tá? Vale 5 ontem fez uma movimentação interessante no nosso pregão. Ele fez aqui um candlezinho na qual a gente caracteriza, é um padrão de possível reversão de movimento. Isso daqui é um engolfo de alta, tá, pessoal? Apesar de termos sombras inferiores e superiores, o mercado me faz aqui a abertura e o fechamento do candle tá cobrindo totalmente o dia anterior. Isso daqui é um padrão de reversão de movimento por meio do candle stick, tá certo? Então, se eu tirar um pouco esse zoom e percebam também que é uma região importante de suporte sendo testada, dois fatores que estão levando a isso, a região de R$12 no neuropsicológico e um fundo que foi configurado aqui, tá? Então eu vou ficar de olho na Vale, na superação da máxima do dia de hoje. Superando a máxima do dia de hoje é um ponto que eu vou trabalhar comprado também no papel. Danilo, mas o Ibovespa, o índice futuro, está trabalhando em queda aí de quase 2%. Tudo bem, está trabalhando em queda, mas eu não vejo que agora é um ponto para trabalhar vendido no índice, tá? Se o mercado continuar caindo, eu vou ficar de fora, tá? Temos vários suportes, então atentos a Vale, eu posso colocar num gráfico de 15 minutos e aqui, ó, marcar uma compra na Vale acima de R$12,15, tá certo? Ele tá tentando me configurar aqui num gráfico de 15 minutos, uma movimentação de um pivô de alta. Então vamos ver se esse pivô vai ser confirmado, tá? Então, Vale, superação da máxima de ontem,
pode levar uma movimentação direcional. Eu só não vi como está o minério hoje, tá certo? Goal 4. Goal 4. Goal 4 é um papel que ficou bem cético, tá? Apesar de quando ele forma candles compradores, como possível cenário de reversão, ele não tem tanta força para subir e depois voltar a cair. Só nesse cenário que ele fez um engolfo e voltou a subir, ok? Eu vou ficar atento em Goal, ela abriu com levezinho gap de baixa ontem, tentou penetrar em quase 50% do candle. É um papel que eu vejo que ele tá bem afastado da minha média, tá? Só para vocês terem ideia, no ano o papel caiu 82%. Rui, obrigado, as mineradoras estão caindo? Maravilha, vamos acompanhar então a abertura do mercado. Tá? Então, Goal é um papel que eu vou ficar de olho aqui se superar a máxima. É um papel que eu não gosto de tradar muito. O valor nominal de uma ação baixo, para mim, eu acho que o risco é um pouco elevado. Tá? Aí eu não entraria no trade pensando em percentual de retorno, e sim alocação financeira e gestão do risco do nosso capital. Eu colocaria um gráfico de 15 minutos. Percebam que a máxima aqui do movimento foi exatamente nesses fundos, então é um papel que eu poderia trabalhar comprado aqui acima de 1,95 para tentar buscar a região de 2,06, tá? A gente está falando de um upside aqui na casa de quase 5% e depois lá na casa de 2,15. Então é um papel que entra no nosso radar. Natura é um papel que trabalha dentro de um canal de alta, tá? Canalzinho de alta aqui. O mercado está em cima de uma região de suporte. Eu venho alertando para quem está comprado já reduzir sua posição, ajustar o stop para a mínima de cada candle, tá? Eu prefiro marcar esse movimento como uma linha de tendência de alta. Eu só ficaria um pouco cauteloso, tá, pessoal? Porque se porventura a Natura voltar aqui e perder 23,30, o cenário não fica muito positivo para o papel. Por quê? Ela pode me configurar aqui um pivô de baixa exatamente em cima da minha média de 21 períodos. E para quem gosta, tá, vou até colocar mais para cá, pronto. E para quem gosta de figuras gráficas, esse possível pivô de baixa, pode me resultar aqui no quê? Numa possível movimentação de um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? Um pouquinho inclinado, mas que não muda aí o cenário do papel. Então a gente pode ter aí uma formação de um pivô de baixa, justamente que seria o segundo ombro desse ombro-cabeça, ombro invertido, e a gente teria aqui uma linha de pescoço passando por aqui. Então eu ficaria um pouco cauteloso com o papel, quem está comprado atentos, principalmente se ele voltar a perder 23,30, que ele vai perder topos anteriores, fundos anteriores, média de 21 e a linha de pescoço, tá certo? Acredito sim numa movimentação positiva para o papel, somente se ele voltar a trabalhar acima da média de 200 na casa de 25,40. Tá? Vale, pessoal, a Vale eu vou esperar a abertura do mercado, para quem está mencionando aí, tá? Para mim é suporte e é um suporte bem importante, ok? Engolfo de alta, isso aqui é um padrão de reversão dentro de uma tendência de baixa, tá? Apesar de ele tentar subir, ele não conseguiu. Tem espaço sim para um upside. Eu vou ficar de olho na Vale na superação da máxima, tá? Fora isso eu não faço nada em Vale, ok? Não faço nada, aí eu vou esperar a abertura e tentar esperar pelo menos uma hora de pregão. Eu não posso comentar sobre Petro, tá bom? BB Seguridade, vamos dar uma olhada aqui em BB Seguridade. É um papel atrativo também, é um papel que está no meu radar para eu abrir uma operação de compra para swing trade. Algum fechamento acima desses R$ 29,32 eu vou iniciar uma compra. Percebam que eu tenho aqui uma formação de um triângulo ascendente, fundos ascendentes e topos nos mesmos níveis. O rompimento desse patamar aqui de BB Seguridade pode levar com que o mercado tende a buscar o próximo nível de resistência, pelo menos aqui na casa de R$ 31,50, e depois a gente vai ter aqui um topinho lá na casa de R$ 36,00. Então, atentos BB Seguridade. Logicamente que o cenário vai ser desconfigurado se ele começar a trabalhar abaixo desses R$ 26,50. Vou dar uma olhada em Sula 11. Atentos a Sula 11 para quem está comprado com papel, tá? Ele sobe sem parar, fez um doji, um candle de indefinição, tá com afastamento aqui de 9% em relação à média. Marquem a mínima para quem está posicionado, se perder a mínima, ó, e lembrando, um canal de alta, próximo à linha de retorno desse canal de alta, eu posso até ajustar esse canal aqui, ó. Tá testando um canal de alta, tá? Então, na minha interpretação, é uma resistência relevante.
O mercado, esse papel abre cenário para uma correção, seja ele uma correção direcional ou até mesmo uma correção um pouco lateralizada, tá? E ainda mais com o mercado pesando, acredito que o papel tem espaço para pesar. Então quem tá comprado, quem está comprado, ajustem stop, reduzam a posição, tá? Porque esse é o papel que abre um cenário para desenvolver uma queda. É um papel possível você trabalhar do day trade numa venda abaixo de 22,60. Eu vou até anotar esse papel. Sula 11, venda 22,60. Para eu trabalhar comprado e beber seguridade para swing trade. Itaú. Itaú é um papel também interessante. Ele trabalha aqui, um movimento parecido com o Ibovespa, tá? Tinha uma tendência de baixa, agora ele passa por um período de lateralização, leve inclinação positiva do papel. Eu vou ficar atento também num rompimento desse patamar, que é o rompimento da minha média de 200 períodos. Se ele romper a região de R$30, ele vai ter o espaço para buscar essa região de 31,70 e posteriormente aqui a casa de R$35. Então a gente está falando de um upside de aproximadamente 5 e depois um upside de aproximadamente 16%. Então tá interessante, tá bom? Tá bem interessante esse cenário do Itaú. Vou dar uma olhada aqui em BRKM5. Pessoal, o Braskem é um papel que no ano está subindo 53%, tá? No ano sobe 53%. Se eu for colocar um gráfico semanal, percebam que o mercado aqui, ó, desse último movimento de alta, ele está durando alta de 130%, tá? É uma alta expressiva, o mercado não demonstra exaustão desse movimento. É um papel que sobe muito forte, tá? Eu não vejo ponto para serem trabalhados um ponto para ser trabalhado vendido aqui. Percebam que ele rompeu aqui o topo histórico, tá? Ele rompeu, renovou o seu topo histórico. Eu acho que é bom a gente ficar atentos no semanal dele, tá? Tá testando aqui o topo histórico, alta de mais de 100% entre mínima e máxima do ano. O semanal, se a partir da semana que vem ele começar a trabalhar abaixo, se fizer esquema vendedor e perder a mínima, abre sim um espaço para uma movimentação direcional de queda, tá certo? SMTO3, São Martinho. São Martinho é um papel que nós estamos comprados aí pelo estudo de domingo. O ativo faz aqui uma movimentação interessante. Um sobe, passa por um período aqui de consolidação, tá? Para quem gosta de figuras gráficas, eu posso até colocar num gráfico de 60 minutos e a gente vai conseguir ver aqui um pouco mais claro a formação de um triângulo simétrico, tá certo? Então é uma região de um triângulo simétrico na qual foi rompida para cima e abre espaço para continuidade do seu movimento de alta, tá certo? O próximo ponto de parada não temos. O próximo ponto de parada nada mais é do que o topo histórico que o papel está fazendo. Eu posso projetar a base desse triângulo e colocar a partir desse rompimento e a gente percebe que o mercado tem espaço para buscar aqui R$49,20 e depois 51,23. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. BRFS3, tá? É um papel que a gente segue comprado, é uma posição que está incomodando um pouco a gente, tá? Eu comprei ela contra a tendência, fez um martelo aqui em cima de um suporte, um candle fora das bandas de Bollinger, rompeu e agora ele fica no mesmo ponto, tá? Então vamos ver se ele vai ter força para tentar buscar a região de R$66 dentro de uma nova tendência que surgiu, uma tendência de baixa, tá? Então o mercado segue um pouco pesado, ainda ele não está esboçando força para tentar reagir aí no campo positivo. Vamos ver se ele voltar a trabalhar acima do patamar de R$58, R$57, vai ser uma sinalização um pouco interessante, tá? Vamos dar mais uma olhada nas ações da Cielo. Cielo também segue num cenário de indefinição. Perceba que temos aqui uma linha de tendência de baixa, na qual o mercado testa esse patamar. Eu vejo que Cielo trabalha dentro de uma movimentação um pouco lateralizada entre a região de 35,50 barra R$36 e a região de R$40, R$39,80. Eu acredito que o mercado tem espaço para esse ativo, tem espaço para desenvolver
uma movimentação positiva. A superação de R$40 é um ponto para ser trabalhado nas ações da Cielo, tá? Visando o alvo lá na casa de R$45. Então a gente está falando de um upside aqui do papel de mais de 10%, na casa de 13%. Então vamos ficar atentos sobre esses movimentos, sobre esses movimentos do mercado, quais são os principais papéis e como a gente deve se comportar no dia de hoje. Então, para finalizar minha participação aqui com vocês, lembrando aí, cautela, temos bastante informação no cenário para ser divulgado hoje. Eu vou convidar aqui o nosso analista-chefe, Ricardo Kim, para comentar um pouco sobre essa prisão do André Esteves, presidente do PT, e também sobre esse cenário que a gente vai ter aí, os pedidos de seguro-desemprego semanais dos Estados Unidos, divulgação do estoque de petróleo bruto também da semana, entre outras diversas informações, tanto no cenário corporativo quanto no cenário econômico. Bom dia, Kim. Bom dia, Danilo. Bom dia, pessoal. Isso aí, realmente, a gente teve algumas prisões. Na verdade, Esteves é presidente do BTG. E também o que a gente vai ter aqui e que tem que prestar mais atenção é a prisão do Delcídio, né? O Delcídio que é o representante do PT no Senado. Esse sim, você tem que prestar bastante atenção, porque a gente vai ter que ver o desdobramento. Ainda o Senado precisa votar ainda se vai manter o parlamentar preso ou vai liberar. A gente deve ver isso nas próximas 24 horas. Tirando isso, a gente também teve questões do Congresso na votação da meta de 2015 e também da LDO de 2016. A gente teve dados de confiança do consumidor. Então, realmente, Danilo, bastante coisa para olhar no dia de hoje, tirando lá fora também e algumas notícias de empresas. Isso aí, Ricardo, aqui. Então, muita cautela para o dia de hoje. Pessoal, só uma correção, tá? O presidente do BTG Pactual, acabei me equivocando, falando aí outro nome, tá certo? Então, esse aí fica o meu agradecimento pela companhia de todos vocês. Deixo aqui você com o Ricardo Kim e também o Gustavo Cruz para falar sobre o nosso cenário macroeconômico. Bons negócios a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Danilo, valeu. Pessoal, então a gente vai começar aqui a reunião matinal. Hoje é dia 25 de novembro, quarta-feira. Como eu comentei agora, a gente vai falar um pouquinho dessas prisões, principalmente da questão do Delcídio Amaral, mas também a gente tem a questão da votação hoje no Congresso da meta de 2015 e também a LDO de 2016. Essa votação era para ter sido feita ontem, então passou para hoje. A gente teve também confiança do consumidor não tão ruim como a gente estava vendo nos últimos meses, então uma quebra aí nas quedas da confiança do consumidor. O Gustavo vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. A gente tem a questão do Cunha falando ali e que vai recorrer ao processo que está em andamento lá no Conselho de Ética. Lembrando que ontem o relatório foi lido, mas ficou a decisão da admissibilidade para 1º de dezembro. A gente teve essas questões das prisões e também a gente tem, depois do mercado, a gente vai ter a questão de Copom, a decisão da Selic hoje, a maioria do mercado esperando uma estabilidade. Lá fora teve a questão do Banco Central Europeu e as questões de Rússia e Turquia ainda trazendo tensões geopolíticas. Vou chamar aqui o Gustavo justamente para comentar um pouquinho mais no detalhe todas essas questões. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Trazer diversas notícias interessantes para a gente comentar hoje pela manhã. Iniciando pela parte internacional primeiro. 3 decisões importantes de bancos centrais. Primeiro, da China, ele sinalizou apoio financeiro a um setor específico de robótica. Ele fez com que as bolsas da China avançassem, contrariando um pouco as bolsas da Ásia que recuaram, como o Kim falou, um pouco tensas com essa questão geopolítica entre a Turquia e a Rússia. Ontem, depois da confusão com o caça, teve muitas declarações entre o Putin e membros da alta cúpula da Turquia, um acusando o outro, a Turquia falando que vai sempre defender seu espaço aéreo, Putin falando que as coisas não vão ficar por isso mesmo. Obviamente, eles tinham que se posicionar à frente da sua população, então é importante ver o que vai vir depois disso. Outra decisão importante foi, na verdade, a ata da última reunião do Banco do Japão. Ela sim foi bem, confirmou bastante o que os mercados esperavam e trouxe os membros do Banco do Japão bem favoráveis a alguma modificação na política monetária que está sendo
implementada, eles podem ampliar. Segundo eles, as palavras dele, eles têm que agir sem hesitação se as ameaças para a meta de chegar na meta de inflação se materializarem. Então, possivelmente a gente vai ver logo mais novos estímulos no Japão. O que surpreendeu lá fora foi o Banco Central Europeu, que, ao contrário do que muitos estavam esperando, o anúncio de um aumento, tanto na duração, na forma como está sendo implementado ou no tamanho do pacote de estímulos monetários, eles anunciaram que vão suspender a compra de ativos no fim de ano, principalmente na época de festas, Natal, Ano Novo, por conta da baixa liquidez. De qualquer forma, é importante notar que eles não descartaram ampliação. Eles simplesmente falaram que agora no final de ano é razoável que eles não continuem, que eles suspendem o programa, mas ainda assim ainda existe uma grande expectativa de que eles anunciem alguma mudança ainda nesse ano, para o ano que vem. Indo para a parte doméstica, a gente teve hoje pela manhã a FGV mostrando a confiança do consumidor, que avançou depois de 6 meses de retração seguida. Avançou 1,3% na comparação mensal. Principalmente o que aconteceu nessa confiança do consumidor desse mês foi uma melhora nas expectativas, bastante do sentimento do final de ano. O índice de situação atual avançou 0,2% e o índice de expectativas avançou 2,1%. Então, população chegando no final do ano acreditando que as coisas vão melhorar um pouco no ano que vem. Provavelmente essa confiança do consumidor deve voltar a recuar no começo do ano que vem, quando a população tiver um choque da realidade, infelizmente. E um destaque também é que isso não significa que as compras de Natal devem melhorar. Dentro da pesquisa tem um item que mostra o que eles estão comprometidos a comprar nos próximos meses, e os bens duráveis chegou no menor nível da história. Então eles só estão. A pesquisa só mostrou que a população está um pouco mais otimista para o futuro, não que eles vão concretizar isso agora, no final de ano, com compras, ou seja lá o que for. Indo para a parte política, a gente teve hoje, o Congresso pode ter um dia importante, com ele votando tanto a meta de 2015 quanto o orçamento de 2016. Estavam marcados para ontem, mas podem ser implementados hoje. Ontem acabou sendo aprovada a MP 691 na Câmara. Ela integra o ajuste fiscal e autoriza a União a vender parte de seus imóveis. O governo estima que deve ganhar 500 milhões com isso em um ano. Ainda, a gente teve hoje, então, como o Kim falou, a prisão do senador petista Delcídio Amaral, primeira vez que um senador em exercício é preso. A gente vai ter, com certeza, hoje um dia bem movimentado na política por conta disso. Deve ter uma votação secreta para decidir entre os senadores se eles vai permanecer preso ou não. Isso tem que ser feito em 24 horas. Logo mais no XP Connect a gente explica um pouco com bem mais calma o que aconteceu, o que isso pode trazer, mas simplificando, por que isso é bem importante, um senador do governo, da base aliada, sendo preso, e isso pode trazer bem mais, muitas informações novas, que podem comprometer muitas pessoas. Então, com certeza isso traz um pouco mais de cautela no mercado, um pouco mais de apreensão em investir no Brasil. Vou devolver agora para o Kim. Hoje a gente vai ter então a reunião do Copom e praticamente é unanimidade que vai manter a taxa de juros em 14,25. Acho que o mais importante mesmo é ficar atento ao comunicado do Banco Central. Isso sim pode trazer informações novas, então por isso que ainda continua sendo um fato bem importante para a nossa agenda doméstica. Logo mais a gente se vê no XP Connect, a gente vai comentar um pouquinho mais de mercado de trabalho. A gente vai trazer a gente já fez uns 2 programas sobre mercado de trabalho, mas hoje a gente vai trazer uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais interessante, e mostrar o que aconteceu ao longo do ano e principalmente o que está para acontecer no ano que vem. E infelizmente a gente não vai trazer boas notícias. Agora é com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando para a parte de empresas, rapidamente aqui, Banco do Brasil e Bradesco devem abrir um banco, ou criar um banco voltado para a população de baixa renda. Ao longo do dia de ontem já tinha algumas notícias sobre isso. Na parte de siderurgia, a gente tem que o aumento do imposto de importação do aço talvez não seja uma coisa tão trivial assim. A gente viu algumas fontes do governo já falando que esse aumento seria, de certa forma, complexo, porque você teria que entrar numa lista de exceção ali das tarifas comuns do Mercosul. BB Seguridade também em destaque, a empresa decidiu nomear o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, para compor o seu conselho de administração.
Para terminar aqui, elétricas, ontem o Senado aprovou a MP 688, então hoje isso aí abre um pouco mais de espaço e tranquilidade para o leilão das hidrelétricas que deve acontecer hoje. O governo espera arrecadar cerca de 17 bi de reais nesse leilão, tá? Indo agora para a parte de fluxo, fluxo aqui na XP no dia de ontem, os locais terminaram net vendidos em 9,5 milhões de reais, destaque na compra para Itaúsa, Cielo e Vale, destaque na venda para Vale e GGBR. Os estrangeiros terminaram net comprados em 1,1 milhões de reais, destaque na compra para Itaú, Pecar, GGBR e Fibra, destaque na venda para Vale, Bradesco, Itaúsa, Dufry e BR Foods, tá? Esses foram os destaques de fluxo. Aqui na casa a gente tem também alguns destaques na mesa de BTC, principalmente, e continua, né, uma grande demanda na parte de siderurgia, com CSN, Uzi Minas, GGBR, a gente tem Sambi 11 também, e BR, KM 5 como destaques aqui na nossa mesa de aluguel, tá, pessoal? Então, por hoje foram essas informações. Ficar de olho nessa questão das prisões da Lava Jato. Hoje, no final e depois do mercado, na verdade, a gente tem a decisão do Copom e diversas votações ali no Congresso. A gente vai se ver daqui a pouquinho lá no XP Connection. A gente vai falar um pouquinho mais do mercado de trabalho e destrinchar um pouco mais também dessas notícias que a gente acabou de dar os highlights aqui na reunião matinal, tá, pessoal? Então, um bom trabalho para todo mundo e a gente se vê daqui a pouquinho.